vamos falar um pouquinho sobre a ciência do QA e o que é o QA, né, que o autor pesquisou aí ao longo da vida dele inteira. Ele entrevistou mais de 100 mil pessoas para conseguir diferenciar essas características. É uma das maiores pesquisas nesse meio, diga-se de passagem. É o quociente de adversidade. Então, qual é o seu quociente de adversidade? Como você é classificado nesse teste? Esse teste está disponível lá no site da Improva, tá? Tem uma página só de testes, aí você pode fazer lá e depois a gente manda por e-mail, tá? Então, o que diz esse teste? Não é muito diferente do perfil do DISC. O perfil do DISC, ele mostra como cada uma das letras ou cada um dos perfis comportamentais reage a determinadas situações. Foi a base do estudo do Moulton. O Paul Stoltz também estudou isso, mas ele identificou um elemento diferente. Inclusive, ele é um dos, digamos assim, estudiosos do Moulton, né? E dessa metodologia de gestão comportamental, não só o do Moulton, mas no behaviorismo, psicologia cognitiva, agora com a neurociência e tal. Então, ele inseriu, né? Englobou vários conceitos. E ao fazer isso, ele identificou o seguinte, que existe uma característica específica que realmente é o DNA do sucesso. Então, todo o estudo dele mostrou que quem gerencia melhor as adversidades do dia a dia tem uma vida melhor. E a gente não está falando só de sucesso financeiro, a gente está falando de sucesso como um todo. O sucesso financeiro, ele é consequência e também faz parte. E muita gente tem muito dinheiro e é muito infeliz. Então, justamente, não é esse o tipo de prosperidade ou sucesso que nós buscamos. Talvez isso aconteça, mas conscientemente você quer uma vida feliz. E uma vida feliz requer prosperidade em todos os aspectos da sua vida. Financeiro, familiar, emocional, relacional, etc. E o Paul Stoltz estuda isso em todos esses aspectos, não só financeiro. Ele identificou que as pessoas que têm uma alta capacidade de gestão de adversidades, sejam as muito pequenas ou os grandes desastres né, que acontecem na nossa vida, são as pessoas que têm mais chance de serem felizes, né? E essas reações, elas estão baseadas em padrões específicos de raciocínio. Tem a ver, na verdade, com positividade. Pessoas mais positivas levam a vida mais leve. Consequentemente, a adversidade não é um grande problema. Ele destrinchou isso e a gente vai ver como lidar com essa adversidade, como é importante a gente saber que uma adversidade ela pode ser observada de uma forma, eu diria até científica, mas que você tem como identificar qual a sua capacidade de reação e como mudar isso. Nesse sentido, o perfil, saber o seu perfil comportamental ajuda muito. Por exemplo, um perfil D alto tende a ser mais agressivo. Existem empresas em que isso não é um problema, por exemplo, mas existem empresas em que isso que você pode simplesmente ser demitido. Hoje nós estamos vivendo um momento em que não dá mais para ser uma coisa profissionalmente, então eu sou uma pessoa respeitável profissionalmente, mas eu não uso máscara na praia, que foi o caso lá daquele desembargador em Santos, né, que ele foi afastado do cargo, mas enfim, tá vendo? Tiveram outros episódios nesse momento em que as pessoas são incríveis profissionais, né, e elas são um lixo como pessoa. Isso tende a diminuir. E isso é a questão da máscara. O perfil comportamental não deixa de ser uma máscara, porque quando você está sob pressão, você mostra realmente qual é o pior lado do seu perfil. Então, nessas situações em que eu sou obrigado a usar máscara, por exemplo, e alguém vem e me confronta, eu mostro o meu pior lado. Para a maioria das pessoas, isso não é um problema. Eu fui barrada várias vezes, entrando no supermercado, cadê a máscara, senhora? Volta, é um saco? Volta pro carro e pega. Quem tá errada? Eu. E não só por mim, mas para os outros que estão vivendo ao meu redor, então eu tenho que ter um senso de comunidade e de sociedade. Todo mundo tem? Não. Mas agora todo mundo vai ser forçado a ter. E então cada vez mais esse perfil comportamental gerenciável é importante para a sua carreira. Então a gente está falando de uma coisa extremamente importante aqui, que não é só você sozinho crescer na sua carreira isoladamente. Não, você depende de um todo. E esse todo constantemente está te avaliando. Não que você deva ser falso, é justamente o contrário. Você deve ser você mesmo, mas é a sua melhor versão, né? O Confúcio, ele comenta, né, tem um dos escritos dele, né, que foram deixados lá 500 anos antes de Cristo, que ser humano
é um trabalho árduo, porque a gente nasce selvagem, né? Olha uma criança, assim, por que ela se joga no chão quando ela quer as coisas? Eu tenho vontade, às vezes, de fazer isso, quando eu quero alguma coisa, me jogar no chão, ou o mais comum, pegar um taco de beisebol e dar na cabeça das pessoas, né? Como um de alta, a minha vontade sempre é bater nos outros. Então, mas eu posso fazer isso? Eu posso ser esse animal selvagem? Sim, né? Vou conviver desse jeito com as pessoas? Não, né? É preso, na verdade, tem lei para lidar com esse tipo de gente, com esse tipo de perfil. Então, é isso que você tem que pensar. Por que fazer toda essa análise? Além da questão do autoconhecimento, que vai que vai bem além disso, né? Quais são as suas vontades, o seu propósito, o que realmente você quer. Mas independentemente disso, para a gente viver num lugar em que tudo tem câmera, nós teremos que ser cada vez mais verdadeiros, até para conseguir um emprego, né, que é o 4.0 lá do CDT, que é a questão do Analytics, é justamente isso, como nós somos analisados no dia a dia. Mas aqui, o que ajuda bastante a tentar organizar uma reação melhor em relação às adversidades que elas vão acontecer todos os dias. Seja a pasta de dente que acabou, o metrô que você não perdeu, que não conseguiu entrar dentro do trem, o ônibus que você não pegou, o carro que furou o pneu, não interessa, a adversidade tem todo dia. E a questão é como você lida com elas. Então, em relação à adversidade, todos nós humanos, nós temos uma propensão a guardar o que é de ruim. Por quê? Porque o impacto emocional do ruim é muito maior do que o impacto emocional do bom, né? A pesquisa do Paul Stotz, ele mostra que pessoas mais positivas tendem a guardar melhor fatos positivos. Então, isso é muito importante, é uma mudança de mindset. Tem um livro chamado, inclusive, Mindset, que ele é quase que uma continuação dessa pesquisa. Essa pesquisa é do início da década de 2000. O Mindset é mais novo, né? Tem vários vídeos no YouTube sobre esse livro em especial. Mas o que é interessante nesse daqui do post dessa pesquisa e a questão dos perfis é que se você é uma pessoa negativa, independentemente do perfil comportamental, você tende a guardar mais ainda esses momentos ruins, né? E essa relação entre bom e ruim, ela tem que ser raciocinada. Se nós simplesmente deixarmos o nosso organismo, o nosso cérebro tomar conta disso, nós naturalmente ficaremos depressivos. O estado depressivo é quase que natural depois de várias adversidades. É um período muito longo de adversidades, nos leva a períodos depressivos. Isso não significa que você precise tomar remédio, que seja diagnosticado com depressão. Mas todos nós temos períodos depressivos em que nós estamos mais perdidos, tal. Isso é natural do ser humano, assim como nós temos os períodos bons. Mas é mais comum, principalmente quando você atinge maturidade, a entrar num momento de mais lembranças de coisas negativas na sua vida. E isso tem como ser gerenciado. Isso não deve acontecer, né? A neurociência explica que é possível criar novos caminhos, né, nas sinapses lá do cérebro. E isso melhora muito a qualidade de vida das pessoas, né? Então, o cérebro tem propensão natural para a adversidade, consequentemente para a depressão, né? E esses acontecimentos adversos, eles deixam uma impressão mesmo. O cérebro, ele é uma usina elétrica, né? E essa percepção do mal, do ruim, ela é maior do que o bom ao longo do tempo. Então, é isso que você tem que aprender a gerenciar. Então, através da gestão do QA, que sim, do coeficiente de adversidade. E nesse sentido, o QA, ele é um padrão mensurável. Então, é possível saber se uma pessoa ela tem um QA mais alto ou mais baixo e como ela reage a determinadas adversidades, as maiores e as menores, né, que a gente tem aí ao longo da vida. Ele é um padrão tão forte, né, na nossa inconsciência que a gente faz totalmente sem querer. Então, quando você não tem noção do seu perfil comportamental, então como você reage à adversidade, que é diferente de um I, de um S, por exemplo, mas quando você começa a prestar atenção nisso, você identifica os gatilhos e é por isso que é possível medir esse quociente de adversidade, porque nós reagimos igual o tempo todo, no modo inconsciente. Você só muda quando você tem consciência que aquilo é um gatilho, que aquilo funciona daquela forma, que um processo começa aqui e termina aqui, nem que seja, né, terminando em tiro. Mas a questão é,
Como isso acontece para você? Em quais situações? Só no trabalho? Só na família? Ou nos dois? Né? Ou então não, eu consigo segurar a bucha no trabalho, né, a supressão, e desconto na família, né, de alguma forma. Em geral é isso que acontece, né, quando a gente está falando de carreira. Mas, ou não, é o contrário, você consegue gerenciar sua família no trabalho, você liga um foda-se, e aí, né, você não consegue crescer na carreira devido a isso. Então, o coeficiente de adversidade te ajuda nesse sentido. O coeficiente de adversidade, ou QA, ele é acionado antes da formação dos pensamentos e das palavras. Ó, quando eu li esse livro, eu fiquei um tanto quanto depressiva. Sabe por quê? Porque depois de ler o Supercérebro, que falava justamente dessa questão de reação, mas o Deepak Chopra ele tem uma visão um pouco espiritual, tal. Então se você não curte, eu acho que esse livro, por isso o treinamento desse livro é mais interessante justamente porque ele é técnico, né? O Supercérebro não. Mas o Supercérebro fala mais dessa questão das reações e como a neurociência pode te ajudar a emagrecer, a sair da depressão, a parar de fumar. E são dicas extremamente interessantes. Eu mesma perdi 16 quilos seguindo parte dessas dicas. Mas a questão aqui é a seguinte: se o coeficiente de adversidade, ou seja, se a nossa reação ela é formada antes do pensamento, significa que a nossa reação ela é gutural, ela é primitiva. Antes de eu pensar, eu já reagi. E por que que isso acontece? Porque nós temos um cérebro, parte do nosso cérebro lá, né, a formação do cérebro é reptiliano. Esse cérebro reptiliano que gerencia o nosso instinto, ele ainda é muito forte entre nós, mesmo que nós tenhamos mudado completamente o meio ambiente. Nós não estamos na savana, então a gente não precisa correr de um leão, mas a gente precisa sim matar um leão por dia, por isso que existe esse ditado lá no mundo corporativo que seja, ou no seu trabalho, na sua profissão, não importa o que você faça. Isso é e não é verdade. Esse cérebro reptiliano, ele nos leva a reações superlativas. Então, por quê? Porque a gente tem que fugir do leão. Então, o leão realmente é uma ameaça muito grande. Você tem que sair correndo, você vai ser comido vivo. Tem noção do horror disso? Você já assistiu, né, Tio, e já viu um bicho sendo comido vivo por 2, 3 leões? É a coisa mais horrível que você pode imaginar. Imagina você ser aquela vítima. Então, é um pavor tão grande e essas impressões, elas estão gravadas nesse cérebro reptiliano e que mostram e que fazem com que a gente use essa reação absurda. Quando? Em geral, quando a gente pode chutar o balde, né? No trabalho, em geral, não. Por isso que as pessoas são cordeirinhos no trabalho e na família, não necessariamente. Elas mostram realmente quem elas são. É possível domar o cérebro reptiliano? Sim e não. É isso que a gente vai ver aqui. E uma coisa muito importante, lembra que eu falei que eu entrei em depressão quando eu descobri que a reação ela vem antes do pensamento? Então, naquele momento eu falei, não é possível. Então eu não vou conseguir mudar nunca, né, determinadas coisas. É verdade, algumas coisas realmente são muito difíceis de mudar. Por isso, por exemplo, tem uma grande diferença entre o perfil comportamental e o QA. O perfil comportamental ele é estático, você muda muito pouco. Por exemplo, no meu caso, eu não sou uma pessoa influente, mas eu treinei para ser. Então hoje eu falo diante da câmera, converso com pessoas, sou uma pessoa sociável, pode me soltar num churrasco em que eu não conheço ninguém, no final eu terei conversado com várias pessoas, enfim, eu não tenho mais problemas de influência no meio, mas eu fui treinada para isso. Eu sou tão boa quanto o influente nato? Não consigo ser. E alguém diretivo, alguém que quer ser mais voltado para a ação, é tão bom quanto eu? Também não, porque isso para mim é nato. Eu não tenho problemas em fazer isso. Mas eu melhorei o meu I? Sim, melhorei, mas eu estou abaixo de um influente muito potente. Um cara muito potente, influente, eu não consigo bater. E quando eu estou perto de alguém assim, eu identifico logo e é clara a diferença, né? Eu que conheço essas teorias e tudo mais. Você aqui vai começar a prestar atenção nesses comportamentos das pessoas, das pessoas que você convive aí ao seu redor. Então, ter a reação primeiro e não pensar sobre é muito ruim. E existe uma tarefa, lembra? Nós somos seres sociais. E tanto o Supercérebro quanto as pesquisas do Paul Stoltz e outras, e o Monton fala um pouco no livro dele de 1928, que as primeiras impressões da vida adulta acontecem na juventude. Então, logo após a pré-adolescência. Não que a infância ou a pré-adolescência não sejam importantes, são, e tem outras impressões que devem ser tratadas.
Mas na adolescência é quando você começa a ter que lidar sozinho com o mundo. Então, a escola é o seu principal ambiente. Se você trabalha, né, depois dos 14, 15, 16, 17, enfim, é o primeiro contato que você tem com outros seres humanos num intervalo de idade muito grande. Você vai ter contato com os seus iguais, ali entre 14 e 17 anos, e com gente de 20, 30, 40, 50, 60 e tal, e que não são a sua família. Não que a sua família só tenha pessoas boas, né? Você só encontre pessoas boas, muito pelo contrário. Família é uma mini sociedade. Mas, no geral, a família é um lugar em que você se sente seguro, porque os seus pais estão ali, né? Você tem irmãos, primos e tudo mais. Então, começam as primeiras impressões negativas. E o QA é formado aí, o seu coeficiente de adversidade. A maneira como você lida com essas primeiras adversidades na juventude, ela vai ser levada para o resto da sua vida. Então, gente que apanhou demais, né? Eu acho que é o Sêneca que fala, né, que o homem que sofreu demais antes do tempo sofreu desnecessário, porque quando você vai ter que sofrer, você vai ter que sofrer no seu primeiro emprego, você vai ter que sofrer para pagar contas, você vai ter que sofrer por uma série de coisas, né? As adversidades grandes, né, as catástrofes. Mas quando você sofre antes, é muito ruim. E lembra, o cérebro ele guarda essas impressões negativas e isso é levado para o resto da sua vida. Então, pais abusivos, tal. Então existe um limite tênue e o Paul Stoltz ele fala isso. Inclusive na pesquisa dele, crianças que tinham punições físicas, apanhava mesmo na bunda, nenhum tipo de abuso, mas apanhar, né, quando pequenos. E crianças que não apanhavam não tinha diferença nenhuma no coeficiente de adversidade. A grande diferença é como essa criança ela teve que lidar e qual foi o mecanismo que ela criou para lidar com aquela decepção, com aquela frustração. E nesse momento da vida da juventude, qual foi o apoio dessa família, né? Já posso te falar o meu exemplo. Eu venho de uma família de italiano. Se você vem de família de italiano, você deve saber, ou eles são mais evoluídos que a minha família. Mas assim, tudo quanto é coisa era tratada como, não, porque você que é um bosta, você que é isso, você que não faz, você vai lá e faz, e o outro, né? E aquela bagunça, e todo mundo comendo ao mesmo tempo, criticando. Então, esse ambiente não é o mais saudável para você crescer em termos de gestão de frustração e adversidade. Por quê? Porque não é conversado, não é tratado. Isso parece... muitas coisas eram tratadas de uma forma muito grave e, na verdade, não era. Não passou no vestibular, vai ser um burro pro resto da vida. Não, você presta de novo no ano seguinte, né? É só isso que vai acontecer. Então, tem isso, nessa fase da vida, é muito importante. Então, nós como sociedade, como pais, como parentes, né, porque todo mundo tem contato com uma criança ou com um adolescente, o nosso papel é sair disso. Porque meu trabalho é muito difícil, porque é difícil, porque ontem choveu, porque bateu o carro, porque... Essas reclamações constantes de uma família em cima de uma criança vão fazer com que isso crie um caminho, uma sinapse dentro do cérebro, que aquele seja o caminho padrão, a pista rápida. Então esse pequeno adulto, quando ele virar um adulto, qual que é a percepção de vida que ele vai ter? Que tudo é ruim, que tudo é um saco. E isso fica gravado no cérebro, né? O Paul Stoltz, quando ele fez as análises em ressonância, e o Deepak Chopra também, né? O Moulton não tinha em 1928, mas ele acompanhou as pesquisas, né? Os presidiários líderes, no caso do Moulton, que foi onde ele fez as principais pesquisas, né, em penitenciárias, os líderes eram os que tinham autoconfiança maior. E aí ele foi atrás das famílias e verificou que eram famílias de classe média, média alta até, né? É que houve uma distorção de caráter e de valores para aquele indivíduo estar dentro de uma prisão e cumprir uma pena. Mas ele teve o apoio necessário para desenvolver, digamos, um coeficiente de adversidade muito alto. Então as adversidades para ele não eram um problema, nem o fato de estar na prisão, porque na prisão ele se tornou um líder. Então essa fase é muito importante. Aí, o que eu quero que você faça agora? Por que eu estou falando isso? Pensa na sua juventude, olha para as pessoas que você conviveu, esse povo aí que você chama de família. Quem são eles? Quais são as influências que eles deram? Qual é o legado dessa gente que você chama de família, que você pode dizer que o que é positivo, né, que você consegue filtrar o que é positivo e o que é negativo. E desse balaio de gato aí em que é negativo, o que você vem repetindo inconscientemente? Porque esse treinamento e todos os treinamentos da Improva, eles vêm para te dar consciência do que são as coisas. Então eu estou te falando o que é uma adversidade e você precisa parar e pensar.
E talvez isso seja um gatilho negativo que faça com que você fique de saco cheio do seu trabalho, da sua família, da sua mulher, do seu marido, do seu filho e tudo mais. Por quê? Porque é algo que é um legado negativo. O que você precisa fazer? Cortar isso. A grande sacada, e aí me deixa feliz, aí foi quando o momento em que eu saí da depressão, é que um treino constante faz com que você saia disso. E aí tem um treino melhor do que o desse cara, é do Piers Stills, que fala sobre procrastinação. Então, se no seu plano da Improva o treinamento de procrastinação ele não está integrado, não está aí para você, eu aconselho que você faça, né? Eu até coloquei para todos os perfis, mas se você não tinha pretensão de fazer, faça, porque tem uma receitinha de bolo lá, melhor do que desses caras, para você sair dessa repetição e que foi comprovado que vem grande parte da juventude meio que sem querer. Então essa programação que você vem organizando dentro do seu cérebro, desde a juventude, ela pode ser constantemente alterada. Para que isso aconteça, você precisa identificar os gatilhos que levam a determinadas reações. A psicologia, ela só te ajuda a analisar essas reações e identificar o que vem antes. Por exemplo, essa pesquisa ela tem muita validade porque você é o que você é, independentemente de você querer ou não. Então, antes de você pensar, você já reagiu. Por isso que a gente responde com raiva, com ignorância, ou não responde, você perde o controle da reação. Isso também acontece. Isso é muito ruim, porque pensando num ciclo de carreira, muitas vezes você deveria falar de uma maneira adequada aquilo que deve ser feito, para que haja credibilidade naquilo que você faz ou entrega. Então tem esse aspecto também. Não falar, se omitir, é uma forma de inconsciência que te leva a fazer o que os outros querem. Então por isso que é muito importante saber qual a sua atitude em relação a determinadas situações. E nesse sentido, essa mudança ela gera novos neurônios. Eu estava conversando outro dia com um amigo falando que todo mundo posta um monte de frase legal lá no Insta, no Face, né, tal, vê vídeo de motivação no YouTube, compra, né, treinamento da Improva, e por que não muda de comportamento? Tem outro treinamento que você tem que ver também, que é sobre behaviorismo, que é comportamento, né, behavior em inglês, e a psicologia cognitiva, para realmente mostrar como mudar na prática, mas o principal é: nós não queremos ver que nós estamos errando. Nós sempre olhamos o outro errando, não eu errando. Quando você para com isso e começa a identificar onde você erra, aí, sinceramente, não importa muito se você realmente quer mudar ou não, porque você vai mudar. Então, quando você identifica que você fez algo errado, você pode até ter a reação sem controle, partir para a raiva, para a ofensa, para a agressividade. Mas depois você consegue correr atrás do prejuízo. Lógico que existem situações, né, matar alguém não vale. Mas em 99% das situações, você consegue reverter o resultado. E quando você consegue trabalhar nesse sentido, você tem uma grande chance de mudar inicialmente essa reação. Porque você já sabe o gatilho, você sabe quais são as situações ou as pessoas que geram esses gatilhos. A gente sabe quem são as pessoas que nos tiram do sério e por que isso acontece. Em geral, nós permitimos que o outro nos tire do sério. É isso. Nós damos a força, o poder para que ele tire a gente do sério, porque o poder é nosso. Né? Por exemplo, se alguém me ofende, né, tem um ditado no Oriente que fala, né, que a ofensa é um presente, eu aceito se eu quiser ou não. Alguém pode achar que eu sou vaca, e aí? Que bom, né, para a pessoa. Tipo, não dá para ser legal para todo mundo, eventualmente eu serei vaca para alguém, e isso muda a minha vida hoje? Não. Você permite que isso mude a sua vida. Então, é uma reação à situação. É esse o nosso problema. E aqui no Ocidente nós não pensamos isso. Por quê? Porque nós temos a cultura do super-homem e da super-mulher. Eu sei tudo, eu faço tudo. Então, se eu tenho um carro de 300 mil, eu sou o mais foda do universo. Se eu tenho uma casa, se eu tenho emprego, se eu tenho isso. Então, não é o ter, é o ser, né? Então, primeiro você depois você faz, aí você tem. Quem queima essas etapas, acaba virando alguém vazio. Esse é o grande problema. E quando você... Peraí, deixa eu só gravar de novo isso aqui, porque talvez tenha o celular. E quando você queima essas etapas, você acaba virando alguém vazio.
Então, quando você conhece essas situações e como você reage a elas, você consegue gerenciar o bendito lado do cérebro reptiliano. Porque o cérebro reptiliano, eu transformei ele, né, em um gremlin que mora dentro do intestino da gente. Ele é verde e quando, né, você morde as pessoas, você pica, ele sai e pica. É assim que a gente reage às coisas. O que é ridículo, né, para um adulto com maturidade. É isso que a gente espera. E não importa se você é um adulto de 22 ou 52, não interessa. As pessoas, a sociedade te vê como um adulto. E aí? Né? Como você reage às situações para benefício próprio? Lembrando que nós estamos aqui dentro desse AD todo para fazer com que você melhore o seu perfil, as reações do seu perfil comportamental e consiga o que você quer. Então, quais são as reações que você tem que mudar para conseguir aquilo que você quer? E aí, entendendo que você tem sim, eu e você e todo o resto da humanidade, temos um cérebrozinho, ó lá, que chama reptiliano. Ó lá, e ele é responsável pela sobrevivência. É o modo savana. Lembra, você não está na savana. Você pode estar na selva de pedra. As regras são outras. Ninguém vai te jogar lá de cima do prédio. Eu não sei com que tipo de gente que você se relaciona ou o que você faz para as pessoas, para que elas tenham uma reação de te jogar de cima do prédio de onde você trabalha eventualmente. Mas ao longo de uma vida, e nós estamos falando de uma vida de 80, 90, 100 anos, tá? Fácil, né? Talvez essa geração não chegue tomando a quantidade de Coca-Cola, né, comendo coisa industrializada, mas condições de chegar nós teremos. Não tem um leão para comer a gente, um hipopótamo assassino correndo atrás da gente na savana. Então esse cérebro reptiliano, aliás, ele está diminuindo conforme nós estamos evoluindo, ele vem diminuindo. Então essa reação exagerada, né, alguém fala alguma coisa para você e você, tal, isso tem que acabar, porque isso estraga as suas relações com quem quer que seja. Porque em todas as relações, lembra disso, em todas as relações nós temos vantagens e desvantagens. Existem relações em que o saldo é melhor. Mas se você continuar no trabalho, significa que o seu salário vale a pena, ou você tem alguma perspectiva de promoção, ou o que quer que seja, não interessa. O fato é que dentro da sua cabeça vale a pena ficar onde você está e manter esse relacionamento. E ele é um saldo, tem coisas positivas e negativas. O saldo aqui, hoje, ele é positivo. Agora, quando é negativo, você faz alguma coisa a respeito. Então, isso o cérebro reptiliano, ele não faz, ele só reage ao momento. E reagir ao momento pode ser prejudicial para a sua prosperidade, para a sua vida, para a sua prosperidade no trabalho. Só finalizando, então, aí você tem o sistema límbico, que ele é responsável pelas emoções. Então, quando você se emociona por alguma coisa, você realmente fica tocado por alguma coisa, e quando essa reação também é muito exagerada, ela pode gerar emoções negativas, né? Como tristeza, levar à depressão, tal. Então é algo também que você tem que identificar quais são os gatilhos. Gente de que é alto, em geral, ignora essas emoções muito altas aí, né, fica muito triste, não, isso é bobagem, e continua em frente. Né? E quem tem um que é muito baixo, não, se prende justamente ao cérebro, né, a parte límbica e reptiliana. E o neocórtex, que é o responsável pelo mundo que nós temos hoje, né, que é a parte maior do cérebro, inclusive, que é que toma decisões racional, que consegue planejar as coisas. Uma ponte não fica, né, não é uma reação imediata, né, sair correndo. Né, uma ponte, a construção de uma ponte requer meses, planejamento, recurso, gente formada em engenharia, em agrimensor, um monte de profissões. É um projeto complexo, é o neocórtex quem faz isso. E na nossa vida nós temos vários projetos complexos, que demoram mais do que nós. Né? Um filho é um projeto que vai viver mais do que nós e requer um planejamento maior.